a Deus. Então, nós vamos estar ministrando a palavra a partir de agora. Eu queria comentar com vocês, né? Quando eu fico olhando a obra de Deus, quanto mais você contempla a grandeza, a imensidão da obra de Deus, o universo, todas as coisas que existem, aquelas visíveis, invisíveis, tudo aquilo que Deus criou. E Deus criou também a nós, né? E a nós, Ele nos deu a condição de sermos a sua imagem, nos deu o privilégio de sermos a sua semelhança, nos deu o privilégio de nos dar o jardim para cuidar, nos deu a responsabilidade sobre todas as coisas. Então, eu fico pensando, como que nós somos assim, como Deus nos ama, né? Grandemente. Então isso aí, irmão, quando você começa a mergulhar, porque se você fala, nunca pensei nisso, mas uma hora que você estiver refletindo, pensa na imensidão do que é o mundo, o universo, e Deus te conhece e te chama pelo nome. E aí a palavra dele, né, diz que Ele fez a cada um de nós. E tudo que você vê na obra de Deus é perfeita, não é? Tudo que você vê que é obra de Deus é perfeito. Se você vê alguma coisa torta, pode ver que o homem já pôs a mão lá, né? Mas a obra de Deus é perfeita. Deus é perfeito. E Ele nos chama para essa obra, para a manutenção dessa obra dele. Então, nós começamos a ver, né, tudo que Ele fez. Ele tem um propósito. Nada acontece por acaso. Você não vê nada aí e fala, olha, isso aqui foi Deus esqueceu. Não. Deus não esquece de nada. Né? E quando você olha nisso aí, quando você olhando essa perfeição de Deus, tudo que Ele fez, eu convido você a abrir a sua Bíblia para nós vermos a palavra em Atos, livro Atos dos Apóstolos, né, capítulo 17. Vamos ver o que o Senhor tem para ministrar hoje aos nossos corações. Atos 17, nós vamos ver do verso 24 ao 27. Glória a Deus, né? Todo mundo achou aí? Atos 17, achei aqui, já cheguei, agora eu vou ler o verso 24. Então, olha só, antes de começar a leitura, quando Deus começou a se relacionar com o homem, né, Ele se revelou a Abraão, e os homens na época tinham deuses de todo jeito, né? Tinha deus de pau, de pedra, de todo jeito, e Deus, o Deus invisível, se revelou a Abraão, chamou Abraão, né, como foi falado aqui. Ali, né, Deus, ele começa a sua caminhada, né? Ele começa a andar, chamar para criar um povo, e a vida, e a história segue. Não vou ler aqui o panorama do Velho Testamento, não. Mas quando Moisés está tirando o povo do deserto, do Egito, caminhando pelo deserto, ali eles criam um lugar para um encontro com Deus, o tabernáculo, né? E eles criam, toda vez que o povo de Deus acampava, tinha lá o tabernáculo, né? Que tinha o lugar do sacrifício, tinha o lugar santo e o santíssimo. E o lugar santíssimo, vocês lembram, a Bíblia fala que só podia entrar o sumo sacerdote. E ele tinha que, uma vez por ano, ele entrava para fazer a oferta da expiação, né, pelo povo, e ele tinha que entrar lá sem nenhum pecado. Porque se ele entrasse lá e tivesse uma mácula, ele seria dizimado, morria, né? Tanto é que tinha uma cordinha no pé do sacerdote e um sininho que, enquanto ele estava andando, o sininho batia e o pessoal falava, está vivo. Se parasse de bater, podia arrastar, porque se entrasse para pegar, morria, né? Então ninguém podia entrar na presença de Deus, somente o sumo sacerdote, né? Então, pensa esse Deus tão grandioso, tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que nós, na nossa imperfeição, nós não podíamos sequer nos apresentar a Ele. E esse Deus,
ele tem um sonho para nós. Esse Deus que é eterno, o sonho dele é viver a eternidade, né? Trazer o homem de volta para o seu convívio. Esse é o sonho, o maior sonho de Deus, o grande sonho de Deus para a humanidade, né? É a volta do homem com ele na glória, que é para isso que nós temos pregado o Evangelho. Mas aí tem um momento que Deus está ali, habitando ali, ele aparece no tabernáculo, né? Depois, uma hora, o Davi, né? A história vai progredindo. Davi quer construir um templo. As pessoas querem colocar Deus dentro de um templo. E olha aqui que a palavra fala aqui em Atos 17, para a gente entender o contexto, né? 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Pode um negócio desse? Aquele que fez todas as coisas, fez o mundo, fez o ar que nós respiramos, de repente vai habitar naquilo que eu fiz, que você fez, né? Então, nem é servido por mãos humanas, porque o Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Né? Por que Deus precisa da gente? Por que nós existimos então? De um só, né? Quando Deus fez o homem, ele fez Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus colocou, né? Deus pegou, criou Adão, um homem, e fez dele um molde, como se fosse uma matriz, quando ele criou o homem e a mulher, e a partir dali a humanidade foi criada, e tudo repete daquela matriz. Então, a palavra diz que ele não só criou um homem, falou assim, esse é o modelo, e todos os homens serão assim, né? Você já viu o homem de 3 braços, 4 pés? Não, né? É um modelo só, né? O modelo do homem, da mulher, é um padrão, né? Que Deus fez. É evidente que não estou falando da alma, do coração, estou falando do corpo, né? Do homem. Mas a palavra diz aqui, ele colocou um limite no tempo para cada um. Tanto é que a palavra lá em Salmos 139, 16, fala que Deus contou os nossos dias antes que nós sequer existia. Deus já tinha falado, ó, a Roberta não vai morrer naquele dia, porque tem muita coisa ainda. Ele sabe, Roberta, quantos dias você, eu, cada um de nós viveremos. Ele contou os nossos dias, como está escrito na Bíblia, antes que nenhum deles existia. Então Deus já sabe de todas as coisas, tem tudo preparado, tudo colocado, né? Deus é tremendo. Agora vem o ponto da nossa pregação aqui hoje, que é o tema principal, está no verso 27. Ele fez tudo isso, colocou limite, fez o homem, falou, você vai viver tantos anos, criou isso, fez aquilo, tal. Para quê? Para o homem, do verso 27, para buscarem a Deus. Então nós fomos feitos para buscar a Deus. E agora faz uma observação. Se porventura, tateando, o posso achar. Então, como é que se acha Deus? Tateando. O que é tateando? Está aqui, não está ali e tal. Buscando. Né? Tateando, você não vê ele, né, sem procurar. Tateando, né? Volto continuando aqui, né? Tateando, o posso achar.
bem que longe não está, né? Bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus é tão tremendo que ele fala o seguinte: quem são vocês para me colocar num templo feito por mão de homem? Mas depois ele vem morar no nosso coração, né? Como é tremendo Deus. Como é tremendo. Bom, feche os seus olhos. Eu quero orar a partir dessa palavra, para que o Espírito Santo venha trazer a revelação dessa palavra. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que tem acontecido nessa igreja, com as famílias que aqui frequentam, nossos irmãos que estão assistindo pela internet, por todos aqueles que creem no Senhor, por todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Pai, faz corações ensináveis. Nos dá um entendimento, Pai, a começar por mim, que o Espírito Santo venha revelar aquilo que está no teu trono. Não seja a minha boca, mas a tua direção, a tua revelação. Usa teu pregador, Pai, que eu possa ser teu instrumento, para que a gente possa sair daqui acrescentado da nossa fé. E desde já, Senhor Deus, nós te agradecendo, repreendemos todo espírito de dispersão, que essa palavra encontre terrenos férteis no nosso coração, para que a semente multiplique e gere a colheita que o Senhor deseja na nossa vida. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus, né, ele fez tudo. Fez o homem, fez todas as coisas. Só que esse Deus eterno, todo-poderoso, soberano, sobre tudo, ele não fez uma coisa. Ele não nos fez com a natureza automática de nós amarmos a ele. Não é? Ele falou o seguinte: vocês vão me buscar. Mas ele não poderia ter feito na nossa natureza um mecanismo, como ele faz na natureza de tudo que ele fez, que você fica no automático já buscar Deus? Poderia, mas ele não quis. Mas Deus fez uma coisa interessante, né? A palavra diz, né, que aqui ele fala assim: para que tudo isso que ele fez? Para que o homem o busque. Então Deus, quando ele fez o homem, ele nos moldou, ele fez a nossa anatomia, preparou o nosso corpo, nossa alma e o espírito desde no início. Depois o homem, na queda, né, ele perde a ligação com Deus. A palavra, nós sabemos que Deus, ele nos fez e deixou um espaço dentro de nós do exato tamanho de Deus. Então, Deus nos fez e deixou lá um espaço, né, para nós buscarmos a Deus, e nós temos um espaço para preencher. E esse espaço que vai ocupar dentro de nós tem o exato tamanho de Deus, né? Então, em outras palavras, Deus não nos obriga a amá-lo, porque ele poderia ter feito isso. Mas ele deixa essa opção de nós buscarmos. Mas ele já deixa também tudo preparado. Um espaço que é um vazio que nós temos, todos os homens têm, uma necessidade de buscar a Deus, todo ser humano tem, né? Para que a gente o busque. E ao encontrá-lo, ele entra e ocupa o seu espaço em nossa vida. Esse é o plano de Deus. Então, nesse propósito, né, como está escrito lá, nós acabamos de ler, foi fixado, né, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, quantos dias nós viveremos, para quê? Para buscarmos a Deus e, porventura, tateando, o possa achar, bem que longe não está. Então, ele está mais perto do que nós imaginamos, mas ele não está em nós até que nós o encontremos, né? Olha que coisa interessante. Deus, ele pode todas as coisas, mas tem coisas que ele deixa para nós fazermos, né, nesse plano. Quando eu falei aqui que todo ser humano nasce com essa necessidade de buscar a Deus, você vê até os índios, seres não civilizados, vamos chamar assim, né,
que não foram, né, não tiveram uma orientação, eles buscam a Deus. Eles não sabem que Deus que ele tem que buscar. Eles adoram o sol, o outro lá na Índia. Aquela cultura, os indianos, né, tiveram lá, por exemplo, uma orientação na cultura deles, que a vaca deles é o Deus. E eles adoram a vaca como o Deus dele. Ai de vocês, se vocês fizer qualquer judiação com uma vaca lá na Índia, né? Seria o Deus dele. Então, você vê que cada povo busca o seu Deus. Cada povo segundo a sua cultura. Então, Deus deixou dentro de cada um de nós, de novo, um formato para que a gente procure a Deus, encontre Deus e preencha esse vazio. Então, nisto, né, as pessoas estão por aí, cada um procurando o seu Deus. E tem gente que encontra Deus no dinheiro. Mamon. Faz de Mamon o seu Deus. Quando Deus fez aliança com o seu povo, ele falou o seguinte: eu serei teu Deus, né, e não haverá outro Deus diante de ti, que não seja eu. Deus é um Deus ciumento, é um Deus que faz questão, falou assim: eu sou único, não quero dividir a minha glória com ninguém. Por isso, né, tem muita gente perdida, né, porque eles não têm orientação. Então, o que é a religião? A palavra religião é religar o homem a Deus. Deus está trabalhando, né, desde a fundação do mundo, ele está trabalhando em nosso favor. Tem pessoas que idolatram pessoas, ídolos. Tem eles como deuses. E Deus não gosta. A palavra diz que Deus abomina a idolatria. Não é isso? A palavra diz que Deus, ele desaprova totalmente quem cultua outros deuses, que adora imagens, que adoram a imagem, se prostram diante de outros deuses que não há Deus. Então, esse é um ponto, né, que Deus falou o seguinte: eu fiz o homem, não coloquei um automático nele para que ele voltasse para Deus, mas eu o fiz para que ele me escolhesse amar. E Deus, né, ele tem no ápice do seu plano a redenção, o plano de redenção. Quer dizer, né, quando Jesus vem para revelar quem é Deus e também mostrar o seu reino, para que a gente busque o Deus verdadeiro, para que a gente escolha o Deus que nos criou, aquele Deus que nos ama, para mostrar quem é Deus. Então, nisso aqui, né, é um propósito que nós vimos se cumprindo, né? E ao buscar a Deus, tem mais um ponto, né? Ao buscar a Deus, existe um bônus para quem o encontra. Ao buscar a Deus, tem um bônus da adoração. Quando você busca a Deus, entende quem é Deus, e você passa a adorar a Deus, então você tem um bônus. O que é esse bônus? Esse bônus, você passa a ter um crescimento. Eu poderia dizer espiritualmente, uma maturidade, uma visão maior que aquele que não tem a Deus. Então, quando você busca a Deus, e você entende que esse Deus que nos ama, eu quero conhecê-lo, quero encontrá-lo, e quero que ele realmente habite em mim, Deus nos dá um bônus, que é um bônus de um crescimento. Então, quando nós estávamos falando nisso, né, quando eu estava falando nessa aqui, então, pensa vocês que Deus, ele nos fez, nos deixou a condição de amá-lo, mas a adoração é tão importante. E quando você pensa em adoração, pensa que adoração é só para Deus? Não. Adoração é uma
é um sentimento, um desejo que brota no ser humano, e ele, quando ele não tem noção do que ele está fazendo, ele adora até o diabo. Por isso Deus, sabendo que Satanás é sutil, sabendo que Satanás tentou até enganar Jesus, chegou lá, levou ele no mais alto do pináculo lá do templo e mostrou todos os reinos do mundo e falou o seguinte: está vendo isso aqui? Tudo isso aqui é meu. Olha só, né? Satanás falando para Jesus que o mundo é dele. Ele mostra todos os reinos do mundo e fala: tudo isso aqui que você está vendo é meu. E será teu se prostrado me adorares. E Jesus falou assim: ó, arreda-te de Satanás, porque só a Deus adorarei, né? Só temos que adorar a Deus, ninguém mais. Se Satanás tentou que o próprio Senhor Jesus o adorasse, então quanto mais nós, que não temos entendimento, nos vemos adorando Satanás. Mas como, pastor? Porque ele é sutil, né? Ele é sutil, ele faz ídolos, faz deuses, e quando você vê, você está adorando outros deuses. Agora, por que Deus quer que nós o adoremos? Isso é interessante. Eu nunca ministrei isso. Quando eu estava estudando a palavra, Deus me deu essa direção para trazer para vocês. Por que Deus quer que o adoremos? Porque Ele é Deus. Não é só por isso, né? Por quê? Quando você adora algo, você se torna parecido com aquele algo. Como assim, pastor? Lê lá em Salmo 115, verso 15. Quando ali está escrito sobre... É um verso que a gente não sabe por que a Igreja Católica não divulga muito, né, essa parte. Igrejas, nem todas, mas igrejas que ainda tem imagem, adoram imagem, né? Porque ali está dizendo o seguinte, no Salmo 115, 15 diz assim, tá vendo essas imagens? Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouve, né? E tornam-se iguais a elas todos aqueles que as fazem e as adoram. Então, tudo aquilo que você adora se torna-se igual a ele. Então, o que acontece? Satanás sutilmente nos atrai a humanidade para adorar coisas malignas para se parecer com ele. Enquanto Deus, né, quer que nós o adoremos, porque na medida que nós adoremos, nós recebemos um bônus. O que é esse bônus? Recebemos a essência de Deus. E quanto mais o adoramos, mais parecido com Ele nós ficamos. Quanto mais você adora a Deus, mais você quer fazer aquilo que Ele te ensina. Mais você quer pensar como Deus. Quanto mais você adora o Senhor, mais você quer ter a mente do Senhor. Você quer seguir a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Diferente, se você estiver adorando as coisas de Satanás. Por que o mundo está cada vez pior? Porque Satanás os atraiu para adorar o mundo. E ali coloca a maldade. E as pessoas vão se tornando más, insensíveis, cruéis, violentas. Então, por que Deus quer que o adoremos? Para que a gente possa ficar cada vez mais parecido com Ele. E quando você vê, você é um adorador. Não é por acaso que a palavra diz que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso. Não é só buscar a Deus. É buscar a Deus, entender a Deus e mergulhar, né, em Deus, e que Deus, a essência de Deus, faça parte da sua vida. E daqui a pouquinho as pessoas estão falando assim, essa pessoa está diferente, né? Daqui a pouquinho as pessoas estão falando, olha, você me parece um homem de Deus. Você crê no Senhor? Sim. Você parece uma mulher de Deus. Você crê no Senhor? Sim.
Então, nisso está o propósito de Deus, nos atrair, né? Para que a gente os adore, né? Porque quanto mais nos adoramos ao Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos, né? Então, nisto está o propósito de Deus, né? Que nós o busquemos e o adoremos. Vocês entenderam por que eu e você nascemos? Deus precisa da gente? Nós acabamos de ler que não. Deus não precisa da gente. Deus que fez tudo que nós temos, por que Ele precisa agora de nós? Não. Nós é que precisamos que nós o adoremos, não porque Deus é carente, não que Deus precisa ser amado. Não, porque quando o amamos, quando o adoramos, nós nos tornamos parecidos com Ele. E nós somos abençoados por isso. Porque aí você vai ter crescimento, maturidade, você vai tendo visão de Deus na sua vida. E as pessoas que estão ao seu lado vai refletindo isso na sua família, né? Nos teus filhos, na sua esposa, no seu marido. Então, nisso é o propósito de Deus. Então, resumindo, por que nós nascemos? Para buscar a Deus e adorar a Deus. Amém? Alguém discorda? Entenderam? Simples assim. Bom, essa é uma explicação para fazer a primeira parte da mensagem, vocês entenderem por que nós nascemos. Agora, por que tem tanta gente indo para o inferno? Se Deus é perfeito, se Deus é soberano, se Deus nos fez, né, preparados para o adorar, por que tem tanta gente indo para o inferno? Bom, é porque o diabo também não é bobo. O diabo, ele trabalha, né, para levar aquele, né, porque não é isso que a palavra diz? Que o diabo é como o leão que anda ao derredor, procurando aquele que está fraco para tragar. E quantas pessoas fracas não tem por aí, que não estão mais querendo saber de Deus, mais querendo ler a Bíblia, mais querendo ouvir a palavra. Então, nisso, né, nós temos visto aí uma situação seguinte, né? As coisas não são simples. Deus fez e tudo aconteceu. Por quê? Porque o homem pecou e o pecado entrou no mundo e a partir daí demos legalidade para o diabo agir para nos destruir. Mas eu queria só mostrar aqui eu me lembrei, né? Essa pergunta, né? Fomos criados para buscar e adorar a Deus, mas tem tanta gente perdida no mundo. Eu lembrei, as pessoas mais antigas que talvez se moraram no interior, vai se lembrar disso. Quando eu era criança, quando eu era menino, uma coisa que nós gostávamos de brincar muito, nos seus 7 anos, 10 anos, até uns 10 por aí, depois tinha que trabalhar. Na época a gente trabalhava com 10 anos, né? Era brincar de salva. Deus trouxe essa lembrança. O que é salva, pastor Aguiar? A brincar de salva, eu vou dar uma melhorada aqui para vocês entenderem. Imagina que formava dois times de meninos, né? Às vezes menina também entrava na brincadeira, mas era mais difícil. Era brincadeira de meninos. Você tinha o grupo, imagina que eu tinha o pessoal, 2 times, um time de branco e o de vermelho, que eu vou comparar com o reino do bem e o reino do mal. Só para vocês entenderem que Deus me deu essa visão. O time de vermelho, que lembra o papel do maligno, né? Quando falava o seguinte, né? Que começou, o time de branco tinha que sumir, se esconder. E o time de vermelho, que era o time que ia aprender, né? Ia atrás para descobrir e catar a pessoa, o menino. Então, e não ia um só atrás de um, ia uns 3 ou 4 atrás de um. Por quê? Um cerca de cá, outro cerca de lá, e aí a criança tem que ser esperta, né? E a criança esperta
vazava para cá, vazava para lá, e quando conseguia catar, agarrava pela camisa, era botão que arrebentava, camisa que rasgava. As mães adoravam essa brincadeira. E aí catava o menino, conseguia catar, né? Pulava em cima, parecendo futebol americano, e levava preso. E tinha um poste, né? A gente brincava, né? Debaixo do poste, num lugar de luz assim. E quem estava preso tinha que encostar a mão no poste, né? Estava preso. A hora que prendia outro, encostava a mão nesse e formava aquela fila. E aí, os de branco, que eram da salva, tinha que vir salvar quem estava preso. E para vir salvar, os outros ficavam cercando, né? Para poder catar, ao invés de deixar encostar a mão. Irmão, é exatamente isso que o diabo faz. Nos prendendo, né? Nos amarrando, nos tornando cativos. Mas o Evangelho, Romanos 16, é poder de Deus para a salvação. Então existe a força do mal para prender, colocar no cativo, tirar a liberdade, não deixar procurar a Deus, porque quando você busca a Deus, você se fortalece. Então, existe uma força maligna tão grande aí atuando para nos prender, para nos tornar cativo, para nos desviar do caminho de Deus. E Deus fez a igreja para ser o grupo que vai lá salvar, levando o Evangelho. Exatamente isso que acontece, irmãos. Aquela brincadeira de salva, Deus trouxe a minha visão, lembrando, eu lembrava das camisas rasgadas, né? Então, lembrava dos arranhões machucados, mas era muito bom. Você ficava suado, às vezes se machucava, mas era muito bom. Então, o grupo da salva, né, era o grupo herói, é o grupo que salvava. Mas quanto que nós levávamos? Então, irmão, quando nós falamos do reino de Deus, não é diferente. Não é diferente. O maligno está aí prendendo, tornando cativo, colocando pessoas em prisões. E as pessoas caem, porque, né, não estão preparadas. Mas aí a igreja é o grupo da salvação. A palavra de Deus, Romanos 1,16, é poder, né? A palavra de Deus é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Então nós temos que trabalhar com essa direção. Então, irmãos, olhando nisso, e quais a estratégia que o maligno tem usado para trazer tantas pessoas cativas? Deus me deu uma palavra que está lá em Cantares 2,15, né? O livro de Cantares, está na sua Bíblia aí, né? Depois de Eclesiastes. Vamos ver. Cantares, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, ou Cantos, dos Cantos, depende da Bíblia. Aqui é meu, aqui está como cântico. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, Cânticos 2,15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmão, apanhai as raposas e as rapozinhas que devastam, destrói os vinhedos que estão em flor. Quando nós falamos nisso aqui, né, essa é a dica que Deus está falando. Por que tantos crentes caem na mão do maligno? Por que tantos crentes conhecem? Olha, não está falando para as pessoas do mundo, não, tá? Falando para o pessoal da igreja. Por que tantos crentes caem nas mãos do maligno, mesmo conhecendo as palavras? Por quê? Aí nós vamos ver aqui, né, a dica que Deus está dando para nós, né? Olha, fica atento. Apanhai as raposas e as rapozinhas que estão destruindo o seu vinhedo, a sua vida espiritual, né?
Então, nisto nós vamos ver aqui, né, que Deus está falando o seguinte. Quando fala apanhar as raposas que estão destruindo os vinhedos, você fala assim, bom, a raposa, tudo bem. As pessoas ficam atentas. Eu lembro, a gente, quando tinha sítio assim, a raposa, não tínhamos vinhedo, mas tínhamos galinhas. E elas vinham destruir os galinheiros. E a gente preparava a armadilha para pegar a raposa. Mas quando você fala assim, raposinha, não, vamos perder tempo. Porque o problema, as raposas que estão derrubando os vinhedos, as parreiras, ou quebrando os ramos, destruindo a plantação. Mas Deus está falando assim, ó, apanhai as raposas e as raposinhas, porque elas estão destruindo, né, os vinhedos. Então, irmãos, a palavra de Deus está nos chamando a atenção, é que na vida espiritual e na nossa vida pessoal também, nós temos olhado muito as raposas que estão atacando a nossa vida. Quem é aquele que é aquilo que você fala assim, esse é o meu problema. É esse o meu problema. Meu problema, um grande problema, você tem olhado, um grande problema. Mas, alguém já dizia, de uma grande pedra até os cegos se desviam. É nas pequenas pedras que tropeçamos, né? Aí Deus está falando o seguinte, as pequenas raposas, mas pastor, uma pequena raposa, uma raposinha, que problema ela vai trombar com um galho, um pé de uva, ela vai cair de costa. Não vai fazer mal nenhum, você que pensa. Porque enquanto as grandes raposas derrubam galhos, quebram pés, a raposinha destrói as flores que o Senhor está falando. E quando derruba as flores, não tem colheita. As raposinhas estão derrubando as flores e não está tendo colheita na sua vinha. Coisas que era para você colher, vocês não estão colhendo. Por quê? Eu peguei a raposa, mas você não pegou a raposinha. Está entendendo? Que tem coisas pequenas na nossa vida espiritual que nós falamos assim, isso, que mal há. Que mal há. Palavras de maledicências. Por exemplo, eu já falei, palavra de maledicência, né, atrai o diabo na sua vida. É como se você falasse assim, aquela pessoa que fica falando o dia inteiro, inferno, inferno, inferno. Repreenda essa palavra, né? Por quê? Porque você dá legalidade para que o diabo venha. Me chamou? Me chamou? Quem chamou? E o pecado, quando fala assim, mas o que é as pequenas raposinhas? É tudo aquilo que você fala assim, que mal há. Uma mentirinha? Qual o problema? Foi uma mentirinha, mas você já deu a legalidade para aquele que é o pai da mentira. A mentira não tem mentirinha e mentirona. Mentira é mentira. Você deu legalidade. Eu já falei isso aqui bastante vezes, vocês vão até lembrar. Imagina que você entregou o seu coração para Jesus. E o seu coração são 20, é do tamanho de 20 quadrados aqui desse piso. Mas um desses pisos aqui, que é a área da mentirinha, você não entregou. Você deixou ele na mão do diabo. Mentirinha, que mal há. Isso não vai matar ninguém, né? Primeiro, eu não preciso falar a verdade. Eu não preciso me envergonhar de uma coisa errada que eu fiz. Então eu minto. E a hora que você mente, você deu legalidade para o diabo entrar na sua vida, porque tem uma área dele na sua vida. E Deus não pode fazer nada, porque você deu legalidade para o diabo. Então, as pequenas raposas, as raposinhas, é que têm derrubado as nossas flores e não têm tido fruto. Por quê? Por isso nós estamos falando aqui, né? O maior problema do crente são as distrações espirituais. O que Deus nos chamou para fazer? Buscar a Deus e adorar. Buscar a Deus e adorar. A partir daí, né? A partir daí, todos nós somos como aquele brinquedo, né?
eu me lembro que no final do ano agora, a minha esposa comprou um presente para algumas crianças, né? Que é um helicóptero. Maravilhoso. Um helicóptero, porque eu estou falando maravilhoso porque quando eu era criança, o meu brinquedo que eu conseguia era um carrinho de carretel. Você pegava um pedaço de pau, batia nele assim para fazer 2 buraquinhos para colocar o carretel, aqui, né? Punha o carretel, sabe o que é carretel de linha? Aí era o carrinho que eu tinha, né? Mas agora não, tem coisas maravilhosas. Então a minha esposa comprou um helicóptero. Coisa linda, maravilhosa. Aí ela deu para uma criança, não vou citar aqui. E a criança ficou maravilhada. Só com o helicóptero. Só que a vida é essa maravilha. Mas nós temos moldado em nós um espaço para Deus. É como aquele brinquedo que o menino não sabia, mas lá tinha espaço para pôr pilha. Então, Deus nos faz com espaço para Ele, um vazio para ser preenchido dele, da sua essência. É que nem você pegar um projeto, que a Roberta vai entender bastante, ela pega bastante projeto lá na marcenaria, de uma cozinha. O projeto da cozinha está lá, ó, armário desse, armário daquele, debaixo da pia, tem lá um espaço reservado do tamanho da geladeira, não é? Tem um espaço reservado do tamanho do fogão. Deus nos fez com espaço reservado exatamente do tamanho de Deus. Para que a gente vá lá e encha da sua essência. Então, aquele brinquedo também veio com um espaço reservado para uma pilha. A hora que aquele menino já tinha ficado feliz com o helicóptero, aí minha esposa falou, tem mais? Tem uma pilha aqui para você. A hora que colocou aquela pilha, aquele helicóptero só faltava voar. E andava, e batia, ficou colorido, tocava música, coisa linda, né? Que maravilha, irmãos! Quando nós nos enchemos de Deus, Deus nos dá esse bônus. Mas o diabo, o que temos que fazer? Buscar a Deus e adorar a Deus. E Ele, como bônus, Ele nos dá, Ele nos retribui, enchendo a gente da sua essência, da sua sabedoria, da sua visão. Você começa a ver as coisas com um olhar diferente. Você já não vê. Tem pessoas que, quando não tem Deus, o diabo coloca um óculos com a lente para enxergar os defeitos. A pessoa só vê os defeitos, não vê as qualidades. Quando você tem Deus, o óculos de Deus vê as qualidades. E você incentiva aquela pessoa pela qualidade. E não só falando do defeito. Nós temos que corrigir, sim. É nosso papel falar onde a pessoa está errando. Mas vamos falar das qualidades? Vamos exaltar que nós somos menina dos olhos de Deus, joia preciosa de Deus. Mas então, irmãos, quando nós estamos falando aqui das raposinhas, né? Nós estamos vendo que existe muita distração espiritual para nos deixar, nos tirar do nosso foco. Vamos ver se vocês aprenderam. Para que nós fomos criados? Para buscar e adorar a Deus. Todos os dias, buscar e adorar a Deus. De manhã, de tarde, de noite, onde você estiver, peça a presença de Deus, peça, né, a direção de Deus, busca a Deus, encha do poder de Deus, busque o Espírito Santo, né, para que Ele te fortaleça. Deus vai te dar um bônus espetacular, é aquela pilha que você vai rever, é aquele seu presente que você achava maravilhoso, tornar um show, né? Como diria o Antônio, se ele estivesse aqui, um espetáculo, né? O Antônio, né, o irmão Antônio, ele gosta de falar espetáculo. Então, mas acontece que existem as distrações espirituais. Eu, por exemplo, né, que quanto mais vai chegando a idade, você tem que ficar esperto com degraus, escadas, né?
Mas não estou tão nessa idade, mas você tem que ficar esperto, principalmente quando eu estou enxergando 1,5 ainda, né? Então você tem que ficar esperto. Irmão, uma pessoa que cai da escada, ao descer uma escada, ela caiu por quê? Desceu distraída. Toda vez que você for descer uma escada, você falou assim, eu posso cair, vou ficar atento. Pego no corrimão, com cuidado para não cair, né? Segura o corrimão. Quando você desce, degrau por degrau, sabendo que você pode deslizar, eu estou falando isso porque um dia, no vizinho lá de casa, lá que faz muitos anos, isso faz uns 20 anos, tem um vizinho lá que a casa está lá ainda, né? É o Diniz, que trabalhava no banco comigo. E eu fui na casa dele, uma casa que tinha assim uns 20 degraus. E era bem assim, né? E eu falei assim, eita, degraus perigosos, né? A hora que eu subi. Mas não me atentei. Eu estava com um chinelo de couro, escorreguei na metade da escada e minhas costas foi fazendo tum, 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 né? Só Deus mesmo para me livrar de não ter quebrado a espinha, a costela, o que mais. Então, quando você desce uma escada, você desce atento. Porque se você descer distraído, você pisa na metade do degrau, pisa no lugar que não deve e tchau. Por que as pessoas batem o carro dirigindo com o celular na mão? Distração. O carro da frente para, pum. Então, distração espiritual é o nosso maior, o maior ponto que o inimigo tem nos apanhado. E como é que são as distrações espirituais que nós temos visto, irmãos? Tem uma coisa que é uma bênção na nossa vida no dia de hoje, mas também é uma distração espiritual fatal, que são as redes sociais. Quando você fala para uma pessoa, né? Ninguém, antes de seguir com esse exemplo, vou voltar um pouquinho. As pessoas falam o seguinte, pessoa fulano de tal caiu no pecado. Eu discordo. Ninguém cai no pecado. Ela vai caindo no pecado, né? Vai em câmera lenta, em slow motion. A pessoa não cai do pecado de uma hora para outra. A pessoa começa nas raposinhas, que vai tornando-se grandes raposas quando vê ela está presa no pecado. Aquele marido que espera a mulher dormir para entrar em sites de pornografia, graças a Deus eu creio que não tem nenhum aqui, nem que está me ouvindo, mas eu conheço o testemunho de pessoas, líderes espirituais, conhecedores da palavra, que caiu. Mas a pessoa não cai, ela vai caindo. Por quê? Começa devagarzinho, né? Ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo. Mas o diabo, irmão, ele quer aquilo que ele quer para poder destruir. E Deus fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes. E sabe como é que Deus trata a pessoa? Envergonhando a pessoa. Deus revela aquilo para aquela pessoa e para as pessoas que menos ela podia saber. Mas Deus quer tratar, não quer envergonhar por envergonhar. É para que as pessoas saibam que o inimigo veio para destruir, mas Deus veio para salvar. Quando você entende que as pequenas raposinhas são isso, né? Olha, a pessoa, como é que ela começa a cair no pecado? Como é que ela começa a se tornar vulnerável? Quando a pessoa fala o seguinte, né? Não vou no culto hoje. Não quero ir no culto hoje. Não quero mais ler a Bíblia. Não estou em vontade de ler a Bíblia. Irmãos, nós precisamos, todos os dias, ter um momento, um devocional com Deus. Mas eu não sou pastor. Não precisa ser pastor. Você é pastor da sua casa. Deus deu para cada homem, cada pai de família, um jardim, a sua família, para você zelar e cuidar. Então nós precisamos, irmão. Os sinais que você está caindo. Então imagina o seguinte, que a nossa vida espiritual, ela está assim
ou assim. Se o nível da sua vida espiritual estiver assim, é porque você está caindo. E começa, né, nas pequenas coisas, começa não tendo aquela vontade de vir na igreja, né? Quando você começa com esses sintomas de falar o seguinte, olha, eu não tenho mais interesse, eu não estou com vontade. Mas se você ligar a televisão, você vê um programa ali, você se anima, quando a vontade de ficar no sofá vendo esse ou aquele programa é maior do que você buscar a Deus, de buscar encontrar com Deus, é sinal que o seu nível está assim. Mas, então, Deus está mostrando que ninguém cai no pecado e começa. Como aquela pessoa, por exemplo, da pornografia que eu falei, né? Um dia, todo dia, começou uma vez, viu lá, resolveu o problema dele e tal. Passou uma semana de novo, ninguém viu. E foi, daqui a pouco não era mais uma vez por 15 dias, era uma vez por semana, daqui a pouco era todo dia. E ele tomava cuidado de desligar o computador. E Deus foi falando, foi falando, foi falando. Aí um dia, eu creio que foi Deus, né, que fez ele esquecer de desligar o computador. A esposa acorda primeiro que ele e vê o computador ligado. Ué, fulano foi dormir, trabalhou até tarde e esqueceu de desligar o computador. Quando ela pega lá que abre o computador, está na página de pornografia. Olha, Deus é misericordioso, mas Deus trata, né? Então, o que nós estamos falando? As distrações espirituais. Começa o seguinte, quando você fala, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, mas Deus está lá, né? Imagina um cenário que os olhos de Deus estão em todo lugar, que Ele vê todas as coisas, Deus está lá num telão, está a sua vida, está a minha vida, está a sua vida, a vida de cada um de nós. A pessoa fala assim, não tenho tempo de orar, e olha, a pessoa está lá no WhatsApp, né? Respondendo isso, respondendo aquilo, mandando e tal. Aí, vem uma outra raposinha, né? A rede social. O que é a rede social? A pessoa posta lá uma foto com um vestido que ela arrasou, que as pessoas achou tudo bonito, e todo mundo curte lá aquela foto, a pessoa fala, olha que maravilha, eu também vou fazer. E não, eu vou mostrar aquilo que me deu tanto elogio e coloca lá. E daqui a pouco, quando ela posta, ela tem que ficar olhando se alguém curtiu ou não curtiu. E o tempo vai, e o tempo vem, e o tempo vai, e o tempo vem, e passou o tempo. E ela não adorou a Deus, ela não buscou a Deus. Então, quando a gente fala que não tem tempo para Deus, o seu nível está assim. Mas pastor, é correria. A vida nossa está muito corrida. Não, o tempo somos nós que fazemos. Eu costumo dizer uma frase, já falei aqui. Quando você quer, você arruma um jeito. Quando você não quer, você arruma desculpa. Eu vou repetir, se você gravar bem. Quando você quer, você arruma um jeito. Quando você não quer, você arruma desculpa. E não esqueça que Deus está vendo. E o diabo, o acusador, também. Quando você fala, Deus, olha para o seu filho, né? Aí, está passando por isso, por aquilo, porque o diabo entra, né? Para arrasar. Aí, ele vai lá como coitado, né? Aí Deus chega lá, o diabo vem para assim, mas esse seu filho não é tudo isso, não. Olha lá. Nem precisa, né? Porque a mesma tela que o diabo está vendo, Deus vê. Então, nada que você faz é feito no oculto. Então, Deus está falando o seguinte, cuidado com as raposinhas. O que é as raposinhas? São as distrações espirituais que nos tiram da presença de Deus. Mas Deus está falando o seguinte, né? Nessa igreja, né? Começamos ontem um trabalho das mulheres, temos ministérios sendo preparados, trabalhos sendo preparados, para que a gente possa estar cada vez mais buscando a Deus, mais dando condição para os membros, os visitantes, aqueles que queiram receber mais e mais de Deus. E quando nós fazemos isso, o bônus vem. O que é o bônus? Abrindo os nossos olhos. Aquilo que era impossível
Já não é mais. Quando Deus age em nosso favor, quando você começa a ter intimidade com o Espírito Santo, Ele te enche de poder, você vai ter condições de enxergar as coisas com outros olhos. De repente você está ali, você não está percebendo, mas o inimigo adora o caos para que você não tenha cabeça para adorar a Deus. Palavras de maledicências, o inimigo adora porque você está repreendendo a Deus, ele não fica, né? Se você começar com o pecado, né? Então você está se afastando de Deus. Então, quando nós temos assim um propósito, Deus nos chamou, é para que a gente seja homens e mulheres de Deus, que Deus está preparando para uma obra, para que a gente seja uma motivação. E o diabo vem para tirar toda essa sua motivação. Então, existe uma frase que eu trouxe na palavra do domingo passado, está lá em 1 Coríntios, acho que 12, 12. Aquele que está em pé, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo, ele não dá descanso. Né? Então, aquela frase, uma mentirinha, não faz mal. Todo mundo faz. Todo mundo não é você. Nós somos escolhidos de Deus. O mundo jaz no maligno e nós fomos levantados para ser sal da terra e luz do mundo, amém? Deus está contando conosco. Então, se nós cairmos naquela estratégia do maligno de nos prender, de nos tirar a força, nós temos que lembrar que temos um Salvador, o grupo da salva, a palavra de Deus. Tenha força. A palavra diz que se 7 vezes cairmos, 7 vezes Ele nos erguerá. Então não tenha preocupação de uma situação ou outra. Lembra o seguinte, né? Deus já venceu todos esses problemas. O Senhor já venceu na cruz. O sangue precioso de Cristo tem poder para nos libertar, para nos dar a força que nós precisamos. Eu sei que tem situação aqui, né, que pessoas se sentem fracas. Pessoas assim, é que nem talvez alguém já passou por uma Covid, por uma gripe, fica quebrado. Espiritualmente falando, tem pessoas que estão assim fracas, sem forças. Mas em Cristo nós temos a vitória, amém? Cristo está falando o seguinte, por que Ele está trazendo essa palavra aqui hoje? Para que nós nos fortalecemos, para que nós olhemos as pequenas raposinhas, não somente as raposas. Porque o inimigo, o nosso adversário, está ao redor, procurando pessoas para tragar. E Deus tem plano para nós, plano para nossas famílias. Então nós não podemos dar ao luxo de distrair e pisar em falso num degrau da escada espiritual e cair nas mãos do maligno. Mas se cairmos, Deus está conosco para nos levantar, amém? Então, se você entendeu essa mensagem de hoje, né? Eu tenho mais coisas aqui que a gente poderia falar. Eu queria fechar com uma lembrança. Às vezes você fala o seguinte, eu estou preparado. Eu sou crente velho, maduro, né? Já conhecedor da palavra. Isso comigo não acontece. Eu até comentava, né? Eu e a Lilian lá em casa estava falando alguns dias atrás, quando você vê lá a história lá do povo de Israel no deserto, que Moisés sobe lá no monte para receber os mandamentos e fica lá 40 dias com Deus, né? O que acontece? O povo ficou, né, ansioso, né? Não temos um líder. Cadê o nosso líder? E queria adorar alguma coisa. Lembra que eu falei que as pessoas buscam ter uma necessidade de adoração? Arão, irmão de Moisés, estava presente em todos os momentos que Deus usou. Moisés, quando foi chamado para livrar o povo da escravidão, Moisés falava, mas Senhor, eu sou gago, né? Eu sou pesado de língua, não consigo, né?
falar. Aí Deus falou o seguinte: de tanto ele insistir que ele não era capaz, Deus falou assim: ó, tá bom, Moisés, eu vou usar você e quem fala é Arão, seu irmão, né? Então Arão falava e Moisés, né, fazia com que as coisas aconteciam e era o líder. Depois Deus nomeou Arão como sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, né? Aí chega lá no deserto, depois de uns, sei lá, 90 dias no deserto, vendo Deus transformar maná, né? Tratar todos os dias com maná, colocar aquela coluna de fogo à noite, a nuvem de dia para proteger o povo. Vendo o milagre de Deus, Arão não cai em atender o povo em fazer um bezerro de ouro? O que Deus falou? Não haverá outro Deus diante de mim. E ele faz um bezerro de ouro. Então, irmãos, as pessoas, às vezes, ao nosso redor, precisam da gente. Aí você fala assim, mas eu estou fraco. Deus, é na nossa fraqueza que Deus nos faz parte. Não se intimide com a palavra, eu sou fraco. Quando você estiver falando muito, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, tal, olha que o seu nível está assim, tá? Quando você fala assim, eu não tenho tempo para orar, eu não posso mais, eu não tenho tempo, não tenho vontade também. Você não fala, mas você sabe que você não tem vontade de estar em todos os cultos. Não tem aquela sede de adorar. Você viu por que Jesus fala tanto das crianças? As crianças, né, dando um exemplo para nós como adorar, né? Pular na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus. Quando a gente não tem mais alegria, né? Quando a gente não tem assim, sentindo assim a presença do Senhor, nós não regozijamos, nós não sentimos aquela força, começa a pedir força para Deus, porque o nosso nível está assim. Como eu disse, ninguém cai de uma vez, as pessoas vão caindo. Quando Ló se separou de Abraão, a Bíblia diz que havia 2 caminhos. O para cá, pedregulhos, pedras, para cá uma campina verde, só que ia dar em Sodoma e Gomorra, né? Ló falou assim, eu quero essas campinas verdes, eu quero para cá. Aí Abraão, que conhece Deus, falou o seguinte, para mim, eu estou com Deus, para onde eu for, Deus me abençoa. Nenhum problema de você ir para as campinas verdes, e eu vou para os pedregulhos, porque eu vou com Deus. Abraão foi e Ló foi para cá. Ló, a palavra diz que Ló não foi lá em Sodoma, acampou lá em Sodoma, mas ele foi armando acampamentos em direção de Sodoma. Às vezes, né, as raposinhas aparecem, né, e nos desviam, nos tira a vontade de orar, nos tira a vontade de estar em comunhão com Deus, com a palavra, com o povo de Deus. Vai nos enfraquecendo. Quando você vê, você está acampado dentro de Sodoma. A destruição. Sorte que Abraão intercedeu por Ló, né? E Deus tirou a família dele, só a mulher dele que tornou-se uma estátua de sal porque não obedeceu. Irmãos, Deus está nos chamando que nós não caiamos como Arão caiu, em fazer bezerros de ouro, de acharmos que nós somos fortes, que não vai acontecer conosco, porque se Arão caiu, que estava com Moisés, que viu todos os milagres de Deus, as pragas que Deus mandou, sabendo do poder de Deus, sabendo como Deus é um Deus justo, um Deus que tem propósito. Arão caiu, então nós temos que ficar espertos. Nós não podemos cair, né? Coisas que nós estamos vendo que vai acabar dentro de Sodoma. Coisas que nós estamos falando que vai dar em morte. Rejeita da sua vida. Rejeita. Coisas que se você fala o seguinte, mas eu estou fraco, então oração. Oração. Então nós temos que começar, você tem que criar um período de oração,
oração com a família, ora o casal, ora com os filhos, que seja um hábito de oração no alimento, agradecer pelo alimento, só por seus filhos, por toda a família, agradecendo, pedindo proteção, porque nós sabemos que o maligno ele não dá, não, esse está na igreja, está resolvido. Não. Se Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para peneirar você igual se peneira trigo, por que você acha que conosco ele não pediria? Quem te diz que nesse momento você e eu, nós não temos passado por situação que o inimigo está falando assim, não, essa pessoa está assim, está crescendo, né? Daqui a pouco vai ser uma pessoa que vai derrubar fortalezas, daqui a pouco vai libertar muita gente da salva, né? Lembra o propósito de libertar da salva? Não, o Henrique, o Diego, esses meninos aí, daqui a pouco vão estar fazendo uma obra grande, então eu vou derrubar. Né? Então o inimigo ele veio para destruir, né, a obra de Deus, mas para isso se levantou o Filho de Deus, né, para destruir as obras do diabo. Amém? Vamos ficar em pé, encerrar com essa.